Meu nome é Claudimiro Luiz Garbim, RU 2148811, aluno do curso de Licenciatura em História, Uninter, Campus PAP São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Em função da pandemia do Covid-19, ter impossibilidade de realizar estágios presenciais, estarei gravando este vídeo que, juntamente com outros meios sociais de ensino, servirão como materiais de apoio ao estágio, os quais serão avaliados pela coordenação do curso, com a finalidade de substituir os estágios presenciais do ensino fundamental. Nesse pequeno vídeo falarei sobre a proclamação da República e suas consequências. Para isso, abordarei alguns tópicos. Primeiro, quais foram as causas que levaram ao movimento de proclamação da República? Segundo, quais as principais mudanças ocorridas? Terceiro, o que aconteceu após a implantação do sistema republicano no Brasil? Para chegarmos a esses tópicos, vamos falar sobre crise monárquica. A proclamação da República foi o resultado de um longo processo de decadência da monarquia a partir de 1870, que culminou na instauração de um novo regime político, incapaz de atender às novas demandas sociais e econômicas e políticas do Brasil. A insatisfação com o sistema monárquico, que acabou por catalisar o movimento que se propunha a substituir o imperador por um sistema republicano federalista, à medida que a aceitação sociopolítica do império decaía, a República passou a ser vista como um regime que trazia modernização do país. Os grupos liberais viam que a monarquia estava vinculada a um atraso brasileiro em diversas áreas, como os altos índices de pobreza, o analfabetismo, a centralização excessiva de poder, a ausência de um Estado laico, o sistema escravocrata e a manutenção de um sistema de votação baseado na renda, chamado de voto sensitivo. O próprio conde do eu, esposo da princesa Isabel, era visto com profunda desconfiança por ser estrangeiros e não ter diálogo com os distintos grupos políticos brasileiros. A insatisfação de determinadas classes sociais foram as principais causas do movimento de proclamação da República. Entre elas, podemos citar a insatisfação militar, influenciados pelo positivismo criado por Augusto Comte, um filósofo sociólogo francês do século XIX, que apostava na ordem e na ciência para a obtenção do progresso social. Esta corrente teórica, inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade, que os militares na época acreditavam e defendiam esses pensamentos, e como estavam cada vez mais descontentes com o tratamento recebido do príncipe, a começar pela impossibilidade de manifestação pública sem prévia autorização do gabinete de ministros. Além disto, os militares não contavam com autonomia interna dentro da própria hierarquia, tendo que submeter todas as decisões ao ministro da guerra, liderado normalmente por civis. A progressão da carreira dependia de critérios personalistas e elitistas, ao invés de técnico e democrático. Embora o Brasil tenha sido vitorioso na Guerra do Paraguai, as consequências foram duras para o Império. Os altos custos de financiamento das batalhas, somados a grandes perdas humanas e materiais, fizeram com que o Império se tornasse cada vez mais rejeitado entre os militares, que se viam desrespeitados e desprestigiados perante a monarquia. Tivemos também a insatisfação política. Vários grupos políticos emergentes estavam descontentes com a concentração de poder e com a pouca representatividade política que tinham na tomada de decisões por parte do Império. A província de São Paulo, que já era mais rica e importante do país, não via grande visibilidade política no sistema monárquico em relação a outras províncias de menor porte. E a elite da época então buscava maior influência política. Por sua vez, diversos setores políticos sentiam-se pouco expressivos diante das restrições de renda, que impunham as regras imperiais nas votações para o parlamento brasileiro. Só podiam votar e se candidatar caso tivesse determinada renda mínima mensal. Tal medida excluía a grande maioria da população brasileira dos processos eleitorais. Líderes insatisfeitos lançaram um manifesto republicano em 1870, que defendia a ideia de que o Brasil se modernizasse apenas com a mudança de regime político e que a monarquia representaria todos os males do país.
O manifesto também defendia a descentralização de poder e a instituição do modelo federalista, que permitiria maior representatividade das províncias. O Manifesto Republicano proporcionou a criação do primeiro partido brasileiro, Partido Republicano Paulista, PRP, que aglutinou diversos setores em prol da proclamação da República. Com isso, começou as conspirações com a monarquia até o dia da proclamação da República. Em novembro de 1889, a conspiração estava em curso e contava com nomes como Aristides Lobo, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Solon Ribeiro, entre outros. O que faltava para os conspiradores era a adesão do Marechal Deodoro da Fonseca, militar influente e primeiro presidente do clube militar. Em 10 de novembro, os defensores do golpe contra a monarquia se reuniram com Deodoro para convencê-lo a tomar participação no movimento. Nos dias seguintes, os boatos de que uma conspiração estava em curso começaram a ganhar força, e no dia 14 de novembro, informações falsas a monarquia começaram a ser anunciadas em público com o objetivo de arregimentar apoiadores. O golpe contra a monarquia seguiu no dia 15 de novembro, quando o Marechal Deodoro da Fonseca e tropas foram até o quartel-general localizado no Campo de Santana, Rio de Janeiro. Foi exigida a demissão de Visconde do Ouro Preto da presidência do gabinete ministerial. O Visconde se demitiu e foi preso por ordem de Deodoro da Fonseca. Entretanto, o Marechal estava à espera de que o imperador fosse organizar um novo gabinete e, por isso, deu vivas a D. Pedro II e então retornou para seu domicílio. A derrubada do gabinete não colocou fim aos acontecimentos do dia 15. As negociações políticas seguiam. Os republicanos decidiram realizar uma sessão extraordinária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, para que fosse realizada uma solenidade de proclamação da República. A proclamação da República aconteceu na Câmara, sendo anunciada pelo vereador José do Patrocínio. Houve celebração nas ruas da capital do Rio de Janeiro, com os participantes do movimento. Durante essa sucessão de acontecimentos, foi organizada uma tentativa de resistência sob a liderança de André Rebouças e Conde do Elmo, marido da princesa Isabel. Mas essa resistência fracassou. O imperador D. Pedro II ainda acreditava que a situação seria facilmente resolvida, mas não foi assim que aconteceu. O governo provisório foi formado. O Marechal Deodoro da Fonseca foi nomeado como presidente do Brasil, sendo o primeiro da nossa história, e os outros envolvidos com o golpe assumiram pastas importantes no governo da época. A família real foi expulsa no dia 16 de novembro e no dia seguinte embarcaram com seus bens para a cidade de Lisboa, Portugal. Vamos citar o que aconteceu após a proclamação da República, que dentre as principais consequências provocadas com a mudança do regime político, podemos destacar a implantação do modelo federalista que visava descentralizar a administração estatal, o estabelecimento do voto universal masculino, o fim do voto censitário, que concedia o direito de voto apenas aos mais ricos, o estabelecimento do Estado laico, que estabelece a total separação da Igreja Católica do Estado. Além de todas essas mudanças, o Brasil adotou um modelo presidencialista, onde a chefia do Estado e do governo recai sobre o presidente da República, regime esse usado até os dias atuais. Essa organização da República só tomou forma quando foi promulgada uma nova Constituição no ano de 1889. Mesmo assim, na década de 1890, ficou marcada por ser um período de disputa entre republicanos, monárquicas, deodoristas e florinistas. Com isso, ocorrendo um determinado período de instabilidades e conflitos pelo território nacional, marcado pela disputa de poder e interesse entre os republicanos. Podemos citar 3 conflitos. A Revolta Armada, que foi um movimento deflagrado por setores da Marinha Brasileira em 1893 contra o presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, por militares descontentes. A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, iniciada em fevereiro de 1893,
e Guerra dos Canudos, que ocorreria no interior da Bahia em 1896, em disputa pela posse de terra. Tivemos vários conflitos durante essa décadas, porém citaremos só esses três para não ficar muito extensivo o nosso vídeo e sairmos do nosso foco, que foi a proclamação da República e suas consequências. Com isso, encerramos nossa aula sobre o período anterior à proclamação da República, a proclamação da República em si e suas consequências após a queda do Império no Brasil. Até uma próxima aula.